Caos, um podcast de Alexandre Malhado e João Amaral Santos. Mais uma semana, mais um podcast Teoria do Caos. Eu sou o jornalista Alexandre Malhado. Comigo está outro jornalista, João Amaral Santos, o meu companheiro do Correio da Manhã. Olá, João. Olá a todos. E hoje temos um convidado muito especial. O nosso grande tema é um tema central atualmente na democracia portuguesa, que é o lugar da direita radical nas democracias ocidentais, e temos alguém que pode amplamente e com muita propriedade falar, que é o Ricardo Marchi. Disse bem, Marchi, certo? Marchi, exatamente. Ótimo. Muito bem pronunciado. Historiador e politólogo italiano radicado em Portugal, investigador no ISCTE e especialista em radicalismos de direita. Muito obrigado, Ricardo, por estares aqui connosco. Obrigado pelo convite. Começamos se calhar pelo busilis, pela grande questão, a questão central, porque nós portugueses, nós em Portugal, não estamos habituados à direita radical e aos partidos antissistema. Portanto, o Ricardo, na sua obra, distingue a nova direita radical populista da antiga extrema-direita. Afirma que esta nova direita, que tem em Portugal o Chega como representante, aceita o sistema representativo e joga o jogo eleitoral e parlamentar. A minha questão é possível normalizar no sistema aqueles que são antissistema? Sim, começamos em primeiro lugar para fazer uma diferenciação dos conceitos, de maneira tal que nos entendemos daquilo que estamos a falar. Essa distinção entre extremismo de direita e radicalismo de direita, na verdade, não fui eu que a fiz. Foram tentadas várias conceptualizações nas ciências sociais, e há uma em particular que pegou, e na minha perspectiva, bem, porque explica bem qual é que é o lugar de cada partido de que estamos a falar no espectro político. Essa é uma distinção que os politólogos foram buscar ao debate constitucionalista alemão do imediato segundo pós-guerra mundial. Em 1945-46, os constitucionalistas alemães deviam decidir quais eram os partidos que deviam aceitar no sistema do jogo democrático, porque tinham dois problemas. Tinham o regime nacional-socialista que tinha acabado de colapsar, e tinham também uma parte do país que estava a ser dominada pela União Soviética. E, portanto, deviam decidir quais eram os partidos que podiam ser aceitos no jogo da República Federal Alemã, neste caso, portanto, da Alemanha Ocidental. E aquilo que, depois de vários debates, decidiram é que os partidos antissistema deviam ser divididos em partidos radicais ou partidos extremistas, isto independentemente de ser de esquerda e de direita. Então, disseram, os partidos radicais são aqueles partidos que querem mudanças profundas do ponto de vista econômico, social, político, portanto, contestam o sistema, mas o fazem dentro das regras do jogo democrático, dentro das regras constitucionais. Estes partidos, por quantos radicais sejam, devem ser aceitos, porque aceitam o jogo democrático. Por outro lado, temos uma série de partidos que querem também eles mudanças estruturais do ponto de vista econômico, político e social, mas não aceitam as regras constitucionais. Portanto, atuam politicamente através da subversão, do terrorismo, da violência política, da revolução. Estes partidos extremistas não devem ser aceitos. Daí, na história alemã, depois, vários partidos, tanto de direita como de esquerda, foram ilegalizados, por exemplo, foram postos fora do jogo democrático. Penso ao Partido Socialista do Reich, nos anos 50, que era o clássico partido neonazi, herdeiro do nacionalsocialismo. Agora, a mim faz-me alguma confusão. Temos o Der Dritte Weg, uma dada altura, não foi? Desculpa só uma coisa, na esquerda também o Partido Comunista Alemão foi ilegalizado. Tivemos depois, qual era o partido que estavas a falar? Der Dritte Weg. Não conheço este partido. Foi um partido que, aliás, alguns dos seus camaradas eram ligados ao Mário Machado, visitaram até Portugal. Era um partido político? Não era um partido político? Pois, era. Era? Alemão? Alemão. Não era o NDP? Não é o NDP. Ok. Bom, mas enfim. Muito bem, enfim, continua. Sim, certo. Essa distinção, depois, entre extremistas e radicais, foi tomada pelos cientistas políticos. Disseram, bom, dentro do panorama dos partidos, nós temos partidos extremistas e partidos radicais. Agora, aquilo que nós assistimos nos últimos, pelo menos 25 anos, é um aumento exponencial em termos eleitorais de partidos radicais, nomeadamente partidos radicais de direita. Aqui entra
a segunda distinção de que tu estavas a falar, ou seja, esta distinção entre a velha direita radical e a nova direita radical. Esta é uma outra conceitualização que foi introduzida por um outro politólogo italiano, por acaso, Piero Ignazi, já nos anos 90, e que diz, cuidado que não todos os partidos radicais são iguais. Há partidos radicais que se reconhecem como herdeiro do legado dos autoritarismos da primeira metade do século XX, portanto do fascismo, do nacionalsocialismo, do salazarismo, do franquismo, e há partidos de direita radical que não se reconhecem neste legado histórico, que não estão interessados neste passado histórico e até muitas vezes são contra este passado histórico, até definindo-se abertamente antifascistas, por exemplo. Né? Um líder como o Geert Wilders, por exemplo, na Holanda, não tem nenhum problema a definir-se antifascista e até teve problemas judiciais porque comparou o Alcorão ao Mein Kampf de Adolf Hitler. Disse que se hoje há um livro perigoso na Europa, come foi perigoso o Mein Kampf de Adolf Hitler, é o Alcorão Desculpa, Alessandro, só uma última coisa. Qual é o importante dessa distinção velha e nova extrema-direita? Nos últimos 25 anos, temos um aumento exponencial destes partidos, triplicação fundamentalmente da média de votos desses partidos de direita radical, mas esta triplicação de votos, de média de votos, é garantida pelos partidos da nova direita radical. E não pelos partidos da velha direita radical, que pelo contrário permanecem marginais dentro do Mas, professor, talvez seja isto que confunda um pouco as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, e para esclarecermos, porque estes partidos, estes novos partidos da direita radical, muitas vezes chegam ao sistema com uma intenção, pelo menos verbalizada, de substituir o próprio sistema. E aquilo que nós tentamos perceber é qual é a legitimidade e qual é, digamos, a fronteira para o que é aceitável e não é aceitável quando nós temos casos como, por exemplo, nós sabemos que os representantes da direita radical no Reino Unido promoveram o processo do Brexit, por exemplo. Sim. Apoiavam-no e, portanto, puseram em causa aquilo que era o projeto europeu tal como nós o conhecíamos anteriormente. Mas depois também houve episódios de subversão como indicou, que eram os limites que não podiam ser aceitáveis, como aconteceu, por exemplo, nos ataques do Capitólio, sim, quando Donald Trump perde as eleições para Joe Biden, ou o ataque ao Planalto dos três poderes em Brasília, quando Lula da Silva vence as eleições a Jair Bolsonaro, e, portanto, é aqui que nós tentamos perceber, sim, exatamente o que é aceitável, o que é que não é aceitável, sim, e porque é que estes partidos, estes novos partidos, podem então jogar o jogo da democracia se depois colocam em causa o sistema. Sim, vamos a ver. O facto de ser antissistema quer dizer que um partido, utilizando as regras do jogo democrático, as regras constitucionais, quer mudar a relação de forças dentro do sistema pluripartidário das democracias liberais. Ou seja, não está mais de acordo com o facto que os incumbentes, os chamados partidos mainstream, continuem a governar o país, mesmo que seja em alternância, no geral, entre sociais-democracias e partidos conservadores ou partidos liberais, que estão no poder na Europa Ocidental principalmente desde fundamentalmente 1945. E, portanto, dizem, estes atores já provaram aquilo que são capazes de fazer, pelo menos a partir de 2000, a performance governativa destes partidos, seja ele de centro-esquerda ou de centro-direita, está aquém das expectativas dos eleitores. Os eleitores sentem-se cada vez mais defraudados e, portanto, nós, como novos atores políticos, queremos desarticular este sistema, de alternância política. Você aqui em Portugal, por exemplo, tem isso muito claro. Desde 1974, a alternância na governação é sempre dos mesmos, Partido Socialista e Partido Sociais Democratas. Portanto, um ator político antissistema que quer desarticular esta relação de força é perfeitamente legitimado a fazer isso. A democracia... Mas o que é isso de desarticular o sistema? É pôr em causa o próprio jogo das eleições? Não. Aí seria desarticular o regime, ou seja, o regime liberal-democrático. Essa aqui é a grande confusão, não é? O sistema é a relação de forças dentro do regime, ou seja, dentro da democracia liberal existe uma relação de força que nas últimas longas décadas na Europa Ocidental manteve sempre liberais, sociais-democratas ou conservadores ou democratas cristãos na posse do poder, ok? Na posse do poder. Mas isso implica também na própria separação de poderes, até essa relação de força dentro das próprias separação de poderes?
Não, dentro da separação de poderes... É porque alguns académicos apontam para isso, que, portanto, quando se observa a direita radical populista no poder, existe também... Já viu autores a com a apontar. sua postura também mais securitária. Esta é uma outra dimensão de análise e já vamos a mim. Mas atenção, isso é muito importante dizer. O facto de querer entrar no sistema político, jogar segundo as regras constitucionais e desalojar do poder os partidos mainstream que aí estão há década, isso é legítimo. Isso faz parte da democracia liberal, a alternância do poder, né? O facto que um partido democrata cristão na Alemanha, storicamente pilar da democracia alemã, amanhã possa já não estar no poder, ficar na oposição por longo tempo e eventualmente ser substituído pela Alternative für Deutschland, não é algo de ilegítimo, é algo que faz parte do jogo democrático, né? A alternância no poder. Mas aquilo que o Alexandre estava a dizer, quando estes partidos chegam ao poder... Sim, porque uma coisa é mudar a alternância de poder entre o PS e PSD, ou mesmo, sei lá, nunca tivemos, mas o CDS, propriamente dito, com a ganhar umas eleições com maioria absoluta, não é? Uma coisa é a alternância de poder entre partidos que aceitam o próprio jogo como ele está constitucionalmente aceito. Outra coisa é um partido que apresenta-se eleições como eu quero uma quarta república. Sim. E, nomeadamente, apesar disso, só para terminar, como disse bem o doutor, explicou muito bem o professor Ricardo Marchi, que não são herdeiros dos fascismos. Não dizem abertamente que são herdeiros dos ditadores da primeira metade do século XX. Mas jogam e brincam entre aquela linha vermelha, onde de vez em quando piscam o olho, no caso do Chega, por exemplo, à herança salazarista. Não sei se é para chocar ou não. Dito isto, agora sim, pode falar à vontade. O que é que seria uma quarta república para os Chega? Se seria um retrocesso das liberdades individuais? Atenção, também aqui, por exemplo, o facto de querer, por exemplo, no caso português, uma quarta república, do ponto de vista politico-constitucional, não é ilegítimo, ok? Não é ilegítimo. Por quê? Porque se identifica a Terceira República, se queremos chamar a Terceira República, alguém chama Segunda República perché non riconosce o Stato Novo come a Segunda República. Pronto. Se identifica a Terceira República come o dominio na governação da alternância PS-PSD e diz, no, eu quero acabar com este bipartidarismo no poder e passar a uma quarta república onde novos atores políticos assediam o poder. O fato de passagem de república foi comum na Itália, na primeira e segunda república, para não falar de França, onde estamos na quinta, sexta, sétima república. Pronto, isso não é legítimo. Ilegítimo seria dizer nós queremos chegar ao poder para acabar com o sistema democrático, portanto, para acabar com o sistema de eleições livres que permite a alternância de poder. Queremos acabar com a divisão dos poderes, em que o poder legislativo é independente do poder judiciário, que é independente do poder executivo. Isto seria ilegítimo, mas não há nenhum dos grandes partidos de que estamos a falar que querem fazer isso. Não sou. Não sei, quer dizer, isso normalmente não é anunciado. Não, atenção. Mas nós não estamos no princípio do processo. Nós temos estes partidos que estão no jogo e até com a responsabilidade governativa já há longas décadas. Agora, passamos ao cerne da pergunta que estavas a fazer. O que é que dizem os estudos sobre o impacto destes partidos populistas de direita radical nas democracias liberais? Então, aqui há duas perspectivas. Há uma perspectiva, alguns analistas que dizem depende se estamos a falar destes atores na oposição ou no governo, ok? Na oposição, tendencialmente, os analistas dizem o efeito é um efeito positivo do populismo, tanto do populismo de esquerda ou de direita. Por quê? Perché quebra aquele monopólio do jogo político por parte dos partidos moderados, dos partidos mainstream. Portanto, obriga os partidos mainstream a repor-se em jogo, a melhorar a oferta política deles perante largas faixas de eleitores que estão a abandonar insatisfeitos o sistema político. Agora, diferente é quando os populistas de direita radical ou de esquerda radical estão no poder. Aí os analistas dizem, atenção, que de facto há efeitos no retrocesso da democracia liberal, porque estes partidos impactam na qualidade da democracia liberal. Em particular, a literatura diz
os populistas de direita, na Europa, os populistas de direita radical impactam pior a qualidade da democracia liberal que não os populistas de esquerda radical. Isso na Europa, porque na América Latina é diferente, ok? Estamos a falar de que atores, por exemplo, no governo. Por exemplo, os casos clássicos estão a Venezuela, tanto de Hugo Chávez como de Maduro, ou na Europa, fora da Europa, a Turquia de Erdogan, ou até a Rússia de Putin. Na Europa os casos clássicos eram a Ungheria de Viktor Orbán e a Polónia do PiS. Agora, outro ponto fundamental. De repente lembro-me de Meloni quando quis mudar a Constituição e não conseguiu a tão certo ponto. Não, isso é outro. Okay. Vamos avançar. Não, mas podemos falar também dessa coisa aqui. Atenção, outro ponto importante. O que é que dizem os analistas? O que é que dizem os estudos científicos sobre esses temas aqui? Este impacto negativo na democracia liberal é maior em democracias liberais novas ou ainda frágeis, ok? Isso diferencia muito aquilo que se passa, por exemplo, na Europa. Apesar de tudo, Europa, os sistemas políticos europeus conseguiram resistir bastante bem também ao impacto do populismo de esquerda radical ou de direita radical. É só ver, por todos os alarmes que foram feitos no caso da Polônia e da Hungria, os dois partidos perderam as eleições, saíram do poder, não houve nenhuma revolução de milícias armadas na rua com guerra civil e colapso do sistema, mas houve uma alternância natural no poder. Portanto, eu diria esses 3 pontos. Diferença, oposição, governo. No governo um efeito negativo, mas este efeito negativo de retrocesso da democracia liberal depende da maturidade da democracia liberal. Agora, neste contexto também de estando no poder, vamos olhar para a direita radical que está no poder, que tipo de soluções de regime é que apresentam em concreto, na medida em que, para chegarem ao poder, há uma série de táticas que já é conhecida, como por exemplo, algumas táticas de desinformação, está mais do que diagnosticado, no caso, por exemplo, português, o Chega usa muito uma técnica muito típica que é o doppelganger, usado pela Rússia, onde pega em layouts de jornais conhecidos, designs, e copia com a narrativa que o Chega quer passar. As redes sociais facilitam a disseminação dessa informação. Exatamente, as redes sociais. Portanto, o Chega, no caso do Chega, por exemplo, que nasce das redes sociais, portanto é um partido, um projeto que floresceu da lógica das redes sociais, e toda a linguagem agressiva, enfim, há várias técnicas que a direita radical aplicou. E depois, aliás, contaminou também os outros projetos. Hoje em dia, o centro-direita, de certa maneira, também já faz isso. A minha dúvida é exatamente o que é que este tipo de projetos propõe para chegar ao poder, e quando chega ao poder, para onde é que ficam estas técnicas usadas? Sim. Há uma onda muito comum nos estudos científicos também, que faz uma equivalência entre radicalismo de direita, radicalismo de esquerda, o populismo em geral e fake news, ok? Eu não ando muito a bola com esta equação. Por quê? Porque a mentira, a manipulação, as fake news sempre existiram na política muito antes da chegada dos populismos, dos radicalismos a este nível na Europa. Nós pensamos a casos emblemáticos, penso a crise do Tonquino que deu início à guerra do Vietnã, era uma invenção por parte da administração norte-americana. Queremos falar das armas de destruição maciça mostrada em sede ONU que abriram a guerra do Iraque. Era mentira também aquela. Portanto, sim, mas uma coisa é esporádico, não é? Eu não uma tática política. Eu não diria que as elites... Podemos associar a estes movimentos de direita radical, digamos, uma estratégia de comunicação, sim, que muitas vezes passa pelo soundbite e pela disseminação de algumas informações que não correspondem exatamente à verdade. Eu estou sem dúvida, mas atenção, eu não diria que a manipulação e a mentira sejam esporádicos nas elites das democracias liberais. Houve acadêmicos que fizeram carreiras inteiras a demonstrar como o quarto poder aliado com o poder político manipula os eleitores. Agora, sem dúvida,
Ungheria, o populismo radical, de direita ou de esquerda radical, utilizou também estes instrumentos. E por quê? Porque estamos na época da comunicação e, portanto, estes atores, os mais bem-sucedidos, não todos, diria não todos, mas alguns deles, relevantes, perceberam qual é a lógica dos mídia, ok? É evidente que a maneira de fazer comunicação política do André Ventura é muito parecida, por exemplo, com a técnica de fazer comunicação política de um Matteo Salvini, que é bastante diferente daquela de uma Giorgia Meloni ou de uma Marine Le Pen, ok? Não podemos pôr todo no mesmo saco. De facto, eles perceberam que a lógica do mídia é a lógica do soundbite, do clickbait, e, portanto, qualquer notícia bombástica, mesmo que não corresponda à verdade, ou seja, uma reelaboração a chamada pós-verdade, é útil para tornar-se sempre primeira página dos jornais. É isto que eles querem fazer para alcançar o poder. É aquilo que se chama a abordagem político-estratégica ao populismo, ou seja, o populismo como uma estratégia para alcançar o poder. Aliás, agora, o que isso é que quando, acontece? no seu livro sobre o Chega, quando entrevistou o João Gomes de Almeida, que fez a campanha de André Ventura em Loures, quando era candidato do PSD. Sì, ma atenção, também aí aquela escolha não foi nada ilegítima, né? Como eu descrevi aí no livro, havia dois temas políticos que podiam ser postos naquela campanha eleitoral, os temas dos parquímetros de Loures ou os temas dos ciganos, e André Ventura aí percebeu que com o tema do cigano teria ganhado mais a lógica mediática, ou seja, se falo do estacionamento a pagamento na Rua de Loures, ganho um titolito na quarta página do jornal. Se falo da questão dos ciganos da maneira como eu falo, ganho a primeira página dos jornais, levanto toda a confusão. Eu não sei até que ponto ele estava à espera de quanto teria tido sucesso com aquela polêmica, mas isso do ponto de vista da comunicação política não é legítimo, é uma escolha. Agora, o que acontece quando estes líderes chegam ao poder? Limitamos-nos, para não complicarmos a coisa, à Europa, né? Nós já temos prova disso. Na Europa não conseguem implementar aquela revolução dos costumes e dos sistemas políticos que apresentam ao longo de todo o período em que estão na oposição. Ou seja, são incapazes, são incapazes, pelos constrangimentos do sistema europeu, de levar à frente todas aquelas promessas de regeneração nacional de que falam sempre, ok? E isso explica porque os líderes da direita radical mais bem-sucedidos perceberam isso, e quando chegaram ao poder, em vez de romper com, por exemplo, as elites europeias, começaram a dialogar com as elites europeias, tentando de levar para casa o mais possível da sua agenda política. Eu diria que neste momento os dois exemplos dicotômicos da direita radical são exatamente Giorgia Meloni e Viktor Orban. Viktor Orban não quis vergar-se, para usar uma palavra que eu não gosto, mas pronto, e foi ao combate e sofreu tanta pressão por parte das elites europeias, dos mídia e por aí fora, que acabou por perder também nas eleições. Eu creio que a Giorgia Meloni, e possivelmente no futuro veremos isso com Marine Le Pen, percebeu qual era o limite da janela de oportunidade que tinha dentro da Europa e preferiu uma estratégia diferente, uma estratégia de diálogo, capitalizando também resultados. Ou seja, a Giorgia Meloni levou a casa pontos importantes na agenda política da direita radical, nomeadamente na imigração e em outros... Terá sido a líder da direita radical que, de facto, soube conviver com as regras do Estado de Direito Democrático que Viktor Orbán muitas vezes desrespeitou aos olhos ou através das lentes de Bruxelas. Sim. Isto volta um bocado atrás àquilo que estava a dizer antes. Atenção que a cultura política, a história política da Ungheria não é a cultura política, a história política da Itália, ou seja, forçar as regras do jogo como Viktor Orbán fez
na Ungheria non sarebbe possibile na Itália, perché apesar de tudo a Itália é uma democracia muito mais madura, muito mais forte, muito mais resiliente e plural. Claro. Ma non esquecemos também uma outra coisa, que exatamente pela fragilidade da democracia liberal húngara, Viktor Orbán sentiu muito apressado das elites internacionais, nomeadamente da elite de Bruxelas, e também o seu arci-inimigo, que é o George Soros, né? A quantidade de dinheiro que investiu na oposição anti-Fidesz na Ungheria, ele sentiu muito mais este peso, exatamente porque o sistema democrático, liberal democrático húngaro não é tão resiliente e forte como aquele italiano, por exemplo. Temos aqui esta questão, posso fazê-la. No livro A Bolha, uma direita antipopulista, que escreveu, aborda a forma como a maioria dos intelectuais da direita portuguesa se distanciou do populismo do Chega, como Sim. se fosse algo que rejeitavam. Eu penso que também já falámos várias vezes sobre esta matéria. Essa direita intelectual não se identificou com o tal discurso anti-ciganos que André Ventura, naquela sua primeira campanha autárquica, ainda pelo PST, nas autárquicas por Loures, utilizou. Aquele discurso que fala mais de lei e ordem, um discurso mais musculado, castração química, prisão perpétua. Portanto, uma direita mais musculada, mais autoritária, com a qual a direita mainstream, tradicionalmente liberal, conservadora, não se identificava. O Ricardo Marchi sempre considerou que o projeto político de André Ventura tinha espaço naquele momento específico. Os últimos 6, 7 anos, vieram confirmar essa sua percepção? Sì, vamos a ver, nós na ciência política, principalmente os politólogos, já sabiam há muitos anos que havia um espaço político vazio para o populismo de protesto em Portugal. O Pedro Magalhães chamou-lhe um gigante adormecido. Exatamente, isto por indicadores, o mais claro era aquilo da abstenção, um crescimento constante e contínuo da abstenção, em poucos anos, porque desde 1974, quando mais de 90% das pessoas, os 75 foram a votar, até a ter mais de 40% de abstencionistas nas últimas eleições, em poucos anos, viu-se como larga faixa do eleitorado em Portugal ficaram insatisfeitas com o funcionamento da democracia liberal. Mais uma vez, não com a democracia liberal. Não são eleitores antidemocráticos que querem dar cabo do sistema, do regime liberal democrático. São eleitores que não gostam de como as elites incumbentes estão a gerir o poder político. Portanto, havia este espaço de populismo de protesto, só que não havia um empreendedor político disponíveis para levantar a bandeira do populismo de protesto. Tinha tentado, na verdade, o bloco de esquerda, na primeira década mais socioeconómico, neste caso. Na primeira década do século XXI, né, se lembram, o bloco de esquerda olhava com muito interesse aos exemplos do Podemos e do Syriza, principalmente do Podemos. Até em 2014 o Pablo Iglesias veio aqui a dar quase uma palestra, um comício numa iniciativa do Bloco de Esquerda no qual explicava qual devia ser a estratégia para a esquerda ganhar esta competição no populismo de protesto, mas depois deixou cair esta estratégia, ou não conseguiu capitalizar. E de repente aparece André Ventura, que percebe, atenção, percebe com o tempo. O André Ventura, se nós analisarmos a performance política dele desde 2017, aliás, das eleições para frente, ele faz sempre tentativas. Tenta uma coisa para ver qual é a resposta do eleitorado. Se vê que o eleitorado responde bem, positivamente, acelera nessa direção. Se vê que o eleitorado não aceita, recua claramente. Mas não é sempre essa a estratégia, tentar perceber o que é que o que é que marca a atualidade nas redes sociais e que gera discussão. Mas no caso de André Ventura é interessante ver como um empreendedor político faz isto pela primeira vez.
nós já tínhamos tido pequenos exemplos de populismo de protesto e de direita em Portugal. O clássico é o Paulo Portas da altura exatamente da polêmica com os ciganos, mas ele próprio tinha recuado imediatamente, né? Portanto, nunca tinha acelerado. Este acelerou bastante. Exatamente. O André Ventura pôs aí a bandeira, viu que funcionava e acelerou. Em outras bandeiras, por exemplo, recuou. Sim, por exemplo, durante a pandemia, quando sugeriu fazer a cerca sanitária, confinamento à comunidade cigana. Aquilo tinha também um problema legal, porque aquela era claramente uma iniciativa de teor racista. Aliás, nas discussões, nas polêmicas que eu tenho com os meus colegas, eu consigo identificar algumas propostas políticas, porque eu não considero o Partido Chega um partido racista. Agora, consigo identificar algumas iniciativas, algumas propostas que têm claramente o teor racista. Esta do confinamento sanitário da comunidade cigana, no geral, a nível nacional, porque uma microcomunidade mora tinha decidido de não testar a Covid, é claramente uma questão racista, porque tu faz uma lei com base étnica que não pode ser. Só porque também já estamos a ficar apertados no tempo e é muito importante este ponto que estamos a falar, que é, o Ricardo falou e é um tema muito interessante, que é os eleitores também validaram nas urnas o Chega muito precisamente também pelo desgaste dos partidos tradicionais, os partidos mainstream, nomeadamente o Partido Socialista e o PSD. Esse desgaste, isto deu um grande poder ao Chega, que tem neste precisamente 60 deputados, naturalmente que teve consequências no regime. Eu faço esta questão, que é que consequências boas e más é que teve ao regime, agora em retrospectiva. Por um lado, boas, pergunto ao Ricardo, que é, será que com esta mudança, esta circulação na elite, potencial circulação na elite, os partidos mainstream, os partidos da atual democracia liberal portuguesa estão a reagir? Ou seja, será que o Chega obriga os outros partidos a reagir? Por outro lado, e estas são consequências más, será que também não normalizou um discurso que antes estava adormecido e estava encostado à vergonha, porque é discurso de ódio? Será que o Chega também não legitimou este tipo de discurso? É um bocado aquilo que estávamos a dizer antes. Na minha perspectiva também, neste momento nós temos um partido populista de direita radical em Portugal na oposição, e portanto eu alinho com o facto que o papel que está a desempenhar na oposição é fundamentalmente um papel positivo, porque desperta os outros atores políticos, obriga os outros atores políticos que per longas décadas tinham estado imunes à concorrência a repor-se em jogo, e portanto a melhorar a sua oferta política, a sua performance política, exatamente para tentar derrotar esta concorrência que lhe vem da direita. Ma tenho a certeza absoluta que no dia em que o partido chegar ao poder, tanto num governo só liderado pelo Chega come em coligação, nós não veremos duas coisas. Não veremos esta grande revolução dos costumes que o próprio partido Chega apregoa continuamente. Não vamos ver isso, porque não vemos isso em nenhuma parte da Europa, para não dizer em nenhuma parte do mundo, mas não vamos também ver o colapso da democracia portuguesa, como muitos analistas alertam, porque isto não acontece na Europa. Tu que está a dizer é que se Chega a chegar ao poder, vai moderar-se. Vai moderar-se em muitos aspectos e vai encontrar a convergência até dos seus aliados moderados, ou seja, os próprios aliados moderados, nomeadamente PSD ou os membros da Aliança Democrática, como já fizeram, aproximar-se-ao a alguns pontos da agenda política do Chega. Já fizeram isso na imigração. Já estão a aproximar. Há uma certa contaminação para também conquistar algum eleitorado ali naquele espectro político da direita, em que nós vemos que os partidos, como o PSD... Mas isto é aquilo que acontece em toda a Europa. Portanto, aquilo que está acontecendo em Portugal não é estranho. Agora, 2 pontos muito rápido. Este comportamento da Aliança Democrática em relação ao partido Chega é aquilo que se chama o tornar mainstream a direita radical, ou seja, atrair a direita radical para o arco da governação. Eu creio, aqui vou
a pôr no fogo a minha carreira como analista político, que antes ou depois o Chega entrará na esfera do governo. Não acredito que se não acontece um grande escândalo que dá cabo do partido, mas não acredito que ficará fora por resto da vida da zona da governação. Portanto, tornar mainstream a direita radical é exatamente isso, quando os partidos moderados se aproximam da agenda política da direita radical, pensando de poder recuperar os votos que perderam. Nunca acontece, nunca recuperam os votos que perderam, mas pronto, este é o processo de tornar mainstream a direita radical. Outra coisa é o processo de normalização do discurso da direita radical. A normalização do discurso da direita radical, isto é feito pelos partidos, mas principalmente pelos mídia e por atores sociais não partidários, ok? Os atores da sociedade civil. Ou seja, quando determinados temas se tornam cada vez mais presentes no debate público, isto normaliza o debate público. Há o famoso trabalho do Vicente Valentim, que fala exatamente disso. Atenção que aquelas ideias não foi a André Ventura que inventou, aquelas ideias estavam aí. No momento que aquelas ideias começam a circular e a tornar-se de domínio público e cada vez mais debatida, normaliza-se aquela forma de... Ou seja, só pelo debate em si já normaliza. Pelo debate em si, pela presença constante nos mídias, né? O facto que os mídias vão constantemente atrás destes temas. Que foram iniciados precisamente pelo Chega, que está no Parlamento, e que a partir do momento em que temos um grupo parlamentar como o Chega no Parlamento a falar sobre determinados assuntos de uma forma, não é o conteúdo só em si, é a forma também Não, mas não é, Alessandro, não é só foram atrás do discurso do André Ventura, porque nós, se olhamos para as margens, atenção, eu estou aqui há 25 anos em Portugal, a atenção que os mídias deram, por exemplo, ao PNR ou aos grupos extraparlamentares de direita, que tendencialmente são constituídos por algumas dezenas, centenas de que nunca entraram no Parlamento. Sim. Que nunca entraram no Parlamento, mas tinha uma sobreexposição mediática. Parecia que em Portugal houvesse neonazi em todo lado. Mas também aconteceu com André Ventura, numa fase inicial, quando era deputado único. Exatamente. Até pelo seu discurso diferente. É a lógica dos mídias. Os mídias sabem quais são os temas que têm sucesso e, portanto, apostam nestes temas. Isto ajuda à normalização do discurso. Agora, muitos analistas dizem isto é mau. Eu não vejo que seja mau o facto que ideias que existem na sociedade, que são debatidas nos cafés, nas famílias, nos lugares de trabalho, se tornem também tema de discussão pública. Agora, que sejam discutidos de uma forma mais ou menos respeitável, isto não é só responsabilidade dos radicais, mas também responsabilidade dos não radicais. Mas deixa-me só, para concluirmos, nós estamos a ficar sem tempo, mas só para não deixarmos responder àquilo que o Alexandre tinha questionado sobre a perda da vergonha, porque esse discurso de normalização, muitas vezes, como nós sabemos, o discurso dos partidos de direita radical, muitas vezes é mais agressivo, nomeadamente dirigido contra algumas minorias, encontra alguns inimigos dentro de portas, faz aquela distinção entre o nós e o eles, e essa perda, apesar de considerar que o Chega não é um partido racista, a verdade é que a tal perda da vergonha tem permitido que na população geral, digamos assim, esse discurso racista, xenófobo, homofóbico, penso que tem, acho que é unânime, aumentado nas redes sociais e não só, mesmo nos cafés. E, portanto, nas mesas de jantar, portanto, nas conversas entre amigos. E acho que toda a gente reconhece essa questão. O Chega não tem contribuído esse discurso mais musculado para que isso ocorra em Portugal? Eu tenho uma perspectiva muito própria, possivelmente, sobre este tema. Em Portugal, como em todos os países europeus, aconteceu que sobre aquela que na ciência política se chama clivagem da sociedade civil, fundamentalmente a questão de gênero, a questão de LGBT, a questão de imigração. Nós estávamos habituados, desde os anos 90, a um discurso bastante homogêneo e, felizmente, na minha perspectiva, chegaram perspectivas diferentes. Ou seja, estes partidos, se posso não gostar deles, mas aumentaram o pluralismo das perspectivas sobre estes temas no debate público europeu. Uma pessoa pode não gostar, ótimo. O pluralismo é exatamente feito por isso, porque eu possa ouvir também as ideias de que não gosto e
contrabater estas ideias. A democracia liberal é isso. A democracia liberal é a possibilidade de que sejam expressas ideias de que eu não gosto. Mas parece mais que o problema também é maioritariamente, parece-me, atenção, da forma, não tanto do conteúdo. Ou seja, se uma pessoa diz, se o deputado Pedro Frazão cola um descolonizar na porta de uma deputada negra, não é? Numa porta de uma deputada negra, ou se diz para voltar para a sua terra. Antigamente o ministro Manuel Pinho fez corninhos no Parlamento e demitiu-se. Ou seja, há notoriamente uma sensibilidade, uma janela de Overton que se alargou, não é? Desde a entrada do Chega no Parlamento. Ou seja, a minha dúvida é, certo, concordo consigo, professor, na medida em que alargou a pluralidade dos temas, e não as é? opiniões. E as opiniões. Agora, a minha dúvida é se legitima o discurso de ódio, não é? Se a forma em si... Não, mas também legitimou o discurso de ódio, ou seja, dizer eu quero um nível de imigração reduzida ao mínimo funcional apenas às necessidades econômicas do meu país. Esse é discurso de ódio. Hoje em dia é considerado discurso de ódio. Eu não quero ligar a população cigana a crimes, isso pode ser eventualmente porque está a generalizar, digamos assim, que todos os ciganos cometem crimes. Sim, mas isto põe na mesa um debate de que não se falava em Portugal. A questão do racismo em Portugal, até a chegada dos ativistas antirracistas que levaram com a Joaquim Catar Moreira o debate no Parlamento a dizer a comunidade branca é responsável pelo racismo estrutural. Alguns consideram isso discurso de ódio, mas foram eles que permitiram que se falasse de racismo em Portugal. O discurso que alguns consideram discurso de ódio de André Ventura sobre um problema com a minoria étnica cigana em Portugal discutiu-se no momento em que ele o pôs. Não foram os partidos mainstream, os partidos moderados que puseram estes temas sensíveis no debate público. Portanto, a função positiva, por quanto uma pessoa possa não gostar da forma, mas existe. São os radicais que trazem estes temas no centro do debate político. À esquerda e à direita também. À esquerda e à direita. Cada um com as suas saliências. E olha, muito obrigado por isso. Se calhar vou só aproveitar, estamos aqui já a esticar o tempo 40 minutos, mas falou de um tema e acho que é muito importante termos pelo menos uma declaração em ONU sobre isso. Falou do tema exatamente de quando houver a possibilidade do Chega a chegar ao poder, por assim dizer, vai haver uma dança... uma inevitabilidade. Que considera uma inevitabilidade. Pode haver ali uma moderação também em giga-joga com os partidos já atualmente moderados. Isso não vai abrir um espaço à direita, já vimos noutros países europeus, onde aparece soluções à direita da direita radical. Sim. Portanto, em Portugal pode aparecer um partido mais extremo do que o Chega? Pode aparecer... olhando para aquilo que está acontecendo em outros países europeus, mais que um partido é um ator político, ou seja, um novo empreendedor político à direita do Chega com capacidade de capitalizar as grandes falhas que o Chega demonstrou nestes 6 anos, né? Porque apesar de tudo o Chega não é uma história só de sucesso, é uma história de sucesso eleitoral, mas teve vários problemas, como sabemos, como Alessandro sabe, pelo livro que escreveu, né? Portanto, alguém à direita, empreendedor político, que se dá conta que estas falhas podem criar uma janela de oportunidade e tenha a capacidade de capitalizá-la, isso pode acontecer também em Portugal, como aconteceu na Itália com o general Roberto Vannacci, como aconteceu com Éric Zemmour em França, como está a acontecer em outros países Sim, europeus. No Reino Unido também. Seja como for, olha, muito obrigado, João. Obrigado. É sempre bom estar aqui contigo todas as semanas e naturalmente uma bela conversa. Muito obrigado também a quem nos está a ouvir e quem nos está a ver. Estaremos aqui para a semana. Uma boa semana e boas audições. Até lá. Obrigado.